Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material de sociologia que, olha, levanta umas questões que parecem simples, mas que dão um nó na cabeça. Totalmente. Tipo, por que a gente vive em sociedade? De onde saíram as regras que a gente segue assim, sem nem pensar? E para onde a gente está indo, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Exato. Então, a nossa missão aqui é usar esse texto como um mapa, para entender por que a gente precisa tanto um do outro e o que, no fundo, nos faz humanos. E o ponto de partida que o texto traz, de Aristóteles, já é genial. Sim, a ideia de que nada existe sozinho. Exato. Tudo. Um objeto, uma ideia, tá tudo conectado e sempre em movimento. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. O texto é bem direto, né? Viver em grupo não é bem uma escolha. Não mesmo. Não é como escolher o que vai jantar. É parte do que a gente é. Desde as cavernas até, sei lá, as cidades que nunca dormem, a gente sempre viveu junto. A minha pergunta é, por quê? O que nos prende uns aos outros? É a pergunta fundamental. E a resposta não é uma coisa só. O material aponta, na verdade, para uns 4 pilares principais. Certo. E qual seria o primeiro? O mais básico e até meio brutal: sobrevivência. Pensa num bebê humano. A criatura mais indefesa do planeta. Exatamente. Por anos, ele depende 100% do cuidado de outras pessoas. Sem o grupo, a espécie humana simplesmente não continuaria. Ok. A sobrevivência na infância é um ponto super claro. Mas o texto fala que essa dependência não acaba quando a gente cresce. E isso me pegou. Pois é. A gente gosta de ter aquela ilusão de que é autossuficiente, né? Totalmente. Dono do próprio nariz. Mas, pelo visto, não é bem assim. Nem um pouco. E esse é o segundo pilar, o atendimento às necessidades. Pensa no seu dia a dia. Uhum. A comida que você comeu, a roupa que você está usando, a energia elétrica. Você não produziu nada disso. É verdade. E isso é só o material. E o lado emocional, espiritual? A gente depende de uma rede gigantesca de pessoas para absolutamente tudo. O exemplo do smartphone que você mencionou antes é perfeito para isso. É incrível, né? Tem mineração num continente, design em outro, fabricação num terceiro. E o software feito por milhares de pessoas que a gente nunca vai nem saber quem são. Exato. Para mandar um simples bom dia, a gente mobiliza uma estrutura global. Somos mais dependentes do que nunca. Essa imagem coloca tudo em perspectiva, mas o texto vai ainda mais fundo. Tem um terceiro pilar que, para mim, foi o mais chocante. Imagino qual seja. A ideia de que a gente precisa do grupo para aprender a ser humano. Peraí, quer dizer que a nossa humanidade não vem de fábrica? É uma ótima analogia. É como um software que precisa ser instalado. E a sociedade é quem instala. Exato. E o texto usa um exemplo muito forte para provar isso. O caso do menino encontrado na Índia, que supostamente foi criado por lobos. As crianças selvagens. Isso. O que se observou é que, sem o contato humano, ele não desenvolveu o que a gente considera essencialmente humano. Tipo a fala. A fala, o andar ereto, rir, chorar por motivos complexos. Ele era um Homo sapiens biologicamente, mas não se tornou uma pessoa no sentido cultural. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que a nossa humanidade é um projeto coletivo? Perfeito. Ninguém se torna humano sozinho. A gente se constrói na troca, no olhar do outro, E isso leva ao quarto pilar que o material aponta. que é o progresso. Nenhuma grande invenção, nenhuma descoberta, nada disso teria sido possível com uma pessoa isolada, por mais genial que fosse. O progresso é um esporte coletivo. Sempre. É o acúmulo de conhecimento. Tijolinho por tijolinho, geração após geração. Certo. Então, o quadro que se forma é a sociedade é a nossa incubadora, nosso sistema de suporte, nossa plataforma. Mas aí, Aí vem a realidade. a gente liga o jornal e o que vê? Desigualdade, conflito e injustiça. Se viver junto é tão bom e necessário, por que parece que a gente é tão bom em fazer isso dá errado? É o grande paradoxo. O grupo é essencial, mas a convivência gera atrito. É inevitável. Então o grupo é essencial, mas também é tipo um barril de pólvora. Como a gente não explode? Deve ter algum manual de instruções, né? E tem. É exatamente isso que o texto chama de moral. Moral, uma palavra que parece tão abstrata. Mas não é.
No fundo, a moral é só isso, um conjunto de regras do jogo, ferramentas que a gente cria para que a vida em comum seja no mínimo possível. É o pode e o não pode que a gente aprende desde pequeno. Exatamente. É o que lubrifica as engrenagens da sociedade. E de onde veio a primeira regra? Onde foi que a gente, como espécie, virou a chave e falou, ok, a partir de agora não é mais só instinto, vamos ter regras. O material cita uma teoria muito famosa do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Certo? Para ele, o Big Bang da cultura humana, o momento em que a gente se separou da natureza, foi uma única regra: a proibição do incesto. A proibição do incesto. Eu sempre pensei nisso mais como uma coisa biológica para evitar problemas genéticos. E tem esse lado, claro. Mas ele diz que isso foi o início de toda a cultura. Não sou um pouco, sei lá, simplista demais? Reduzir tudo a uma regra? Mas a força da ideia dele está no significado social dessa regra. Ok. Explique melhor. Ao proibir relações dentro da família próxima, a regra forçou os grupos a se conectarem. A buscar parceiros fora. Exato. E essa união não era só um casamento. Era um tratado de paz, uma aliança econômica. Uma ponte transformou estranhos em parentes. Criou a primeira rede social da história. Basicamente, sim. Obrigou a gente a criar sistemas complexos de organização. Foi a primeira vez que uma lei nossa se sobrepôs a um instinto. Foi o começo do mundo organizado. Entendi. A regra não é sobre o ato, mas sobre a consequência social que ela gera. Faz mais sentido assim. E o texto continua mostrando que esse manual, a moral, não é escrito em pedra. Ele é constantemente reescrito. O exemplo da Idade Média com a burguesia é perfeito para isso. O trabalho manual era visto como algo, Baixo. coisa de servo. Exato. A moral da época servia para manter essa estrutura. Mas aí o mundo muda. O comércio cresce, as cidades aparecem e surge a burguesia. E eles não lutavam com espadas, lutavam com dinheiro, com trabalho. Eles precisavam de um novo código moral para justificar o seu poder. E aí o trabalho que era desprezado... Vira a maior das virtudes. Disciplina, poupança, investimento, esses se tornam os novos valores. A ociosidade do nobre vira a preguiça do burguês, um pecado. A moral se adaptou totalmente à nova realidade econômica e social. Exatamente. Ela não é uma verdade divina. É um produto da história, das necessidades de cada tempo. Ok, então juntando tudo, a gente é social por necessidade, criamos a moral para não nos matarmos e essa moral muda com o tempo. O que então é a grande diferença? O que nos separa de outros animais sociais, tipo formigas ou lobos? A resposta, segundo o texto, está numa única palavra: cultura. E cultura aqui não é só ir ao museu, né? Definitivamente não. O material define de uma forma bem mais ampla. É a nossa capacidade de criar, aprender, compartilhar e, principalmente, transmitir conhecimento. E transmitir de forma simbólica, pela linguagem, pela escrita. É a capacidade de acumular o que foi aprendido. Essa é a chave. É a diferença entre um chimpanzé usar uma pedra para quebrar uma noz. E a gente construir uma usina hidrelétrica. O chimpanzé até usa uma ferramenta, mas ele não, sei lá, não funda uma universidade de chimpanzés para ensinar os outros. Perfeito. Cada geração deles começa quase do zero. A gente não. A gente já nasce e recebe um HD externo gigantesco de conhecimento acumulado. Ninguém precisa reinventar a roda a cada vida. Exato. A cultura é essa herança que permite que a gente construa sobre as conquistas do passado. É por isso que nós temos história e eles não. E essa herança nos leva para a parte final do texto, que é a mais provocadora. A reflexão sobre o futuro. Uhum. O material até brinca sobre como será o homem do futuro fisicamente, mas descarta isso. A evolução que importa é a cultural, a social. E é aí que as perguntas ficam bem difíceis. Como vai ser a convivência num mundo onde as relações são cada vez mais por telas? Que valores vão prevalecer? O texto nos coloca numa encruzilhada. Por um lado, a tecnologia nos conecta de um jeito que era impensável. Sim, o potencial é imenso. A gente tem acesso a mais informação, a mais culturas. Isso poderia gerar mais empatia, mais colaboração. Poderia, mas tem o outro lado da moeda. Sempre tem. O mesmo algoritmo que conecta também pode nos prender em bolhas. Reforçando o que a gente já pensa. Exato. A mesma rede social que une pode gerar uma cultura de comparação, de ansiedade. A questão que o texto deixa no ar é:
para que lado a balança vai pender? A gente está caminhando para uma humanidade mais egoísta, fragmentada, ou para uma mais solidária e consciente? Essa é a escolha que estamos fazendo agora. É estranho pensar que a gente está construindo esse homem do futuro agora mesmo, com cada clique, cada post. Com cada escolha. E parece que a gente não tem a menor ideia do projeto final. Dá um certo medo, não? Dá medo, mas também é empoderador. A conclusão do material é que não tem um destino traçado. A história mostra que a gente tem uma capacidade incrível de se reinventar. Já nos transformamos radicalmente várias vezes. Exato. E a direção que a gente vai tomar agora não vai ser determinada por uma força misteriosa. Vai ser a soma das nossas escolhas diárias. A responsabilidade é nossa. Uau! Ok. Então, para amarrar tudo, o que essa análise nos mostrou foi que somos, por natureza, criaturas de grupo. Nossa sobrevivência e progresso dependem disso. Para organizar a convivência, criamos a moral, que é esse sistema de regras flexível que muda com a história. Certo. E o que nos torna únicos é a nossa capacidade de criar e transmitir cultura, esse patrimônio gigantesco de conhecimento. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é a grande mensagem do texto. A humanidade não é um produto acabado, é um projeto em construção. Sempre em construção. Então, a pergunta mais importante não é o que o futuro nos reserva, como se a gente fosse só espectador. A verdadeira pergunta é: quem nós vamos escolher ser nesse futuro? Como as nossas ações, hoje, estão moldando os valores e a própria definição de ser humano para a sociedade de amanhã?